Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar começando uma nova série onde a gente vai trabalhar somente com modelagem e impressão 3D para melhorar aqui o ambiente da nossa casa e do laboratório da Tech Art. A gente vai começar no vídeo de hoje trabalhando com essa pecinha aqui. Vocês podem ver que é uma pecinha que está toda quebrada. A gente vai remodelar ela e desenhar de novo. No próximo take eu vou mostrar para que vai servir essa pecinha. O objetivo dessa série é a gente pegar e mostrar um pouquinho de conhecimento de modelagem 3D e impressão para vocês e ao mesmo tempo ir melhorando a nossa casa com coisas bem úteis e que vocês podem fazer aí com a impressora de vocês. Então, se você quer descobrir como é que vai ser esse processo, como vai ficar a pecinha, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e sem muito mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, galera, a gente tem aqui a nossa peça do banheiro que está quebrada, certo? Essa peça aqui serve para segurar essa duchinha aqui que fica do lado do vaso sanitário, certo? E ela está quebrada. Vocês podem observar aqui, ó, a nossa pecinha está até com fita isolante já. E como a gente tem impressão 3D, a gente não vai perder tempo e vai pegar e fazer o desenho dessa peça aqui todinha. Vou desencaixar ela, desenhar ela toda do zero e colocar ela aqui de novo para ficar perfeitamente impressa em 3D. Então, se você quer acompanhar como é que vai ficar aqui essa peça totalmente desenhada, aprender um pouquinho sobre modelagem e impressão 3D, assiste o vídeo até o final que eu mostro o resultado final. Bom, galera, para a gente começar esse vídeo aqui, para redesenhar essa peça, a gente vai fazer um processo de engenharia reversa nela. O que acontece? Eu peguei aqui a peça já toda remontada, essa é a ideia base da peça aqui, da peça do banheiro, né, que a gente vai redesenhar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar ela, um esboço dela aqui no papel, no caso no quadro, né, que geralmente eu faço, que eu gosto muito de fazer no quadro. E aí depois desse esboço aqui pronto, eu passo ela pro SolidWorks. Então, olhando aqui a peça mais ou menos por alto, ó, se vocês derem uma visão aqui por cima da peça, vocês veem, ó, que ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Então ela vem com duas fechaduras aqui assim. Não é exatamente isso, né? Mas é só pra gente ter uma noção. E bem aqui nesse centro, a gente tem dois furos. No caso, seria a vista superior dela. Desenhando mais bonitinho, né? Ela fecha mais ou menos assim. Num desenho de mão. Mas quando for pro SolidWorks, vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito. Então, pra gente pegar essas medidas aqui, quanto que é esse comprimento aqui, quanto é esse arco interno dela, a gente vai utilizar aqui o paquímetro digital. E aí, com o paquímetro, a gente consegue pegar as medidas bases. Por exemplo, com essa parte aqui eu consigo pegar o centro dela, né? E ver quanto que era o arco inicial, ver quanto que era o comprimento inicial dela. E assim, colocando essas medidas aqui, e daqui eu passo para o SolidWorks para poder fazer a nossa peça final, beleza? Vamos lá colocar para fazer. Bom, galera, vou desenhar aqui a minha peça. O esboço dela já está totalmente pronto, como está mostrando a imagem aí no canto superior esquerdo para vocês. Esse é o esboço que foi feito da peça, certo? Não é lá um dos melhores esboços à mão que a gente fez, porém, é sempre bom ter um esboço desse, mesmo que seja feinho, para você ter uma base de como que é a sua peça. Então, a partir desse esboço, a gente vai começar a vir aqui no SolidWorks, né? Vou vir aqui na opção Novo, Nova Peça, e vou desenhar a pecinha lá do meu banheiro. Vou iniciar aqui. Essa peça, eu vou deixar logo por aqui limpo, né, que depois a gente vai imprimir ela. Essa peça, eu vou clicar aqui em esboço e vou colocar aqui o esboço no meu plano superior. Vou desenhar essa peça de baixo para cima, beleza? Então, nesse meu esboço aqui do plano superior, vamos dar uma avaliadinha aqui como é que é essa peça. A gente tem basicamente um retângulo com um corte central no meio e duas garras. Então, vamos começar logo aqui, ó, desenhando esse retângulo central primeiro aqui. Retângulo central. Vou colocar ele aqui no centro, certo? Como o nome diz, central. E ele tem a dimensão total aqui, ó, de 35 milímetros. Então eu tenho aqui com 35 milímetros. A base, até ele começar a garra, é de 15 milímetros, certo? 15 milímetros. E aí, então, ele tem 35 aqui, 15 milímetros aqui. E aí, bem no meio, ó, bem no centro desse cara, ele tem duas divisões, que é uma divisão de 10 milímetros, como vocês podem observar no desenho aqui, né? Então, nesse meio aqui, ó, eu vou puxar duas linhas, certo? Uma linha aqui com 5. E então, depois, eu vou puxar daqui para cá, ó, uma linha com 10. Então, eu posso apagar essa linha do meio, com 5. E aí, eu deixo essa linha aqui. Cadê? Eu deixo essa linha daqui
com 10. Vamos errar a diminuição lá. Deixa eu voltar aqui. Faz 5 com essa. Vamos excluir essa externa. Ó. Vou excluir essa linha externa e fazer uma linha com 5 daqui para cá. Beleza? Eu vou pegar aqui a dimensão inteligente e fazer outra linha com 5 milímetros daqui para cá. Pronto. Com isso, eu já tenho aqui as minhas duas linhas. Então, eu tenho aqui 10 no total, certo? Que é a parte interna. E aí, desses 10, ele vai descer aqui, ó, 7 milímetros. Beleza? Então, eu vou colocar outra linha aqui. Então, eu vou descer ela 7 milímetros, que é justamente onde começa aqui o furo, né? De onde eu vou encaixar a minha peça lá no banheiro. E aí, então, eu vou subir aqui, ó, usando a minha linha de referência e descer. E aqui eu tenho essa peça fechada e essa peça externa fechada. Porém, a única parte que eu vou fazer uma extrusão, né, vai ser essa parte externa. Então, eu vou vir aqui em recursos, fazer uma extrusão aqui da parte externa, beleza? Aí eu posso desmarcar essa opção aqui, ó. Quero deixar somente a parte externa sendo feita. Desmarcar ela, ó. Pronto, ele vai subir somente essa parte externa, se eu quisesse tudo seria essa, ó. E aí eu posso pegar e subir ela com uma dimensão que eu acabei não medindo, que é a altura da peça, né? Então eu vou pegar aqui o paquímetro rapidinho, ó. Eu vou verificar que essa peça, ela tem mais ou menos 30 de altura. Então eu posso fazer uma extrusão aqui, ó. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, com o comando de aparar entidades, a gente apara aqui essa parte externa. Aí tá aqui o esboço da primeira parte do nosso desenho. Então eu faço a extrusão aqui, ó, de 30 milímetros. Beleza? Aí aqui desses 30 milímetros, a gente tem aqui, ó, uma distância 8 milímetros, certo? Então eu tenho aqui um esboço nessa parte, ó. Eu tenho daqui para cá uma distância de mais ou menos 8 milímetros, certo? Então eu pego aqui minha dimensão inteligente, 8 milímetros. Tanto de cima quanto de baixo da peça. Uma dimensão aqui de 8 milímetros, que é onde ficam os meus círculos, que são justamente os furos que vai o nosso parafuso. Aí eu posso selecionar aqui, clicar em ESC, né, para sair do modo do círculo, selecionar esse círculo e colocar eles como iguais. Então, definindo eles como iguais, eu seleciono o tamanho que eu quero eles. No caso, pela medição que eu fiz aqui com o paquímetro, eles têm 4,6. E aí, quando eu alterar um, automaticamente eu altero o outro. Certo? Então, aqui, esses são os furos onde vai encaixar o meu parafuso, né? Posso fazer o recorte deles. Então, venho aqui em corte extrudado. Seleciono os dois e realizo o corte. Aqui já tem a nossa primeira parte da peça. Agora a gente vai fazer aqui as garrinhas que vão segurar o nosso objeto. Lembrando, as garrinhas aqui nessa peça toda, elas não são desse tamanho, né? A garrinha em si, ela tem uma espessura aqui, ó, de 5,6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um esboço nessa parte superior, certo? E aqui eu posso colocar, ó, daqui para cá, aí aqui eu vou ensinar uma manhata legal para vocês. Eu não vou desenhar as garrinhas aqui e aqui. O que eu vou fazer? Como se trata de um desenho simétrico, eu vou colocar bem aqui, ó, uma linha de referência, certo? Daqui para cá. E aí eu vou desenhar somente um lado da minha garra, e aí depois de eu desenhar esse lado todinho, eu espelho para o outro lado, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vamos começar aqui desenhando o primeiro lado da garra. Seleciono aqui o tamanho, né, que no caso é mais ou menos a espessura da nossa garrinha, que é 5,6. Certo? É mais ou menos isso daqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer que ela se feche mais ou menos até aqui. Porém, essa garrinha, ela tem que se fechar no mínimo em um arco de 25 milímetros. Então, eu tenho aqui um círculo, certo? Esse círculo ele tem que ser de 25 milímetros. Vou colocar aqui 25 milímetros. Então, a parte externa da nossa garra, né, ela tem que ser de, no mínimo, esse tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mover esse círculo.
Vou vir aqui em esboço, vou mover as entidades, escolher aqui o ponto. E aí eu quero que esse círculo se alinhe com esse cara aqui. Então, ó, no mínimo, o ângulo de abertura da nossa garra tem que ser esse aqui. Ela tem que se fechar, no mínimo, nesse ângulo, certo? Tendo essa medida aqui, ó, de 5,6 como referência. Então, o que eu posso fazer aqui? Tem várias opções. Vamos tentar aqui, ó, um arco de 3 pontos. Um arco que começa aqui e vem para cá. Aí eu consigo fechar ela, ó, mais ou menos nesse arquinho que eu quero. Ó. Posso fechar aqui. Aí eu faço uma distância desse arco, né? Que é onde ele vai fechar aqui a minha garrinha. Aí eu posso colocar aqui mais ou menos uns 2 milímetros, para não ficar tão fechadinho. Acho que ficou muito grossa. Vamos colocar aqui 1,5. 1,5 eu acredito que já esteja bom. E aí eu faço outro arco de 3 pontos, sendo o primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui, e aí eu ajusto esse arco para cá. Fechando aqui, ó, a primeira parte da nossa garrinha. Porém, esse segundo arco, para ele não ficar fora do dimensionamento da nossa peça final, eu vou colocar aqui uma linha de referência. Esse arco aqui eu vou puxar ele para ficar mais ou menos assim, ó, que ele vai ficar fora do círculo, né, que é o ângulo de fechamento da peça que a gente quer, 25 milímetros. Pode ser até um pouquinho mais fechado, não tem problema de ser mais fechado. E aí eu faço o meu segundo arco, vindo dessa ponta para cá e se abrindo. No caso, até aqui que fica de acordo com a minha linha de referência, beleza? Então aqui eu tenho essa parte. E aí, com isso feito, ó, eu não preciso mais desse círculo, certo? Eu já tenho mais ou menos aqui a minha garrinha, como que ela vai ficar, certo? E aí, com essa parte aqui feita, ó, eu posso apagar essa minha outra linha de referência. E aí eu posso pegar ela toda e fazer aqui o espelhamento. Então eu posso vir aqui espelhar entidades, eles pedem espelhar com relação a quem, e eu seleciono a minha linha de centro. Então eu vou ter a minha garrinha fechada para o outro lado. Com esse cara aqui pronto, ó, a minha garrinha aqui, ou o esboço dela já está pronto, falta apenas agora eu fazer a extrusão. Então eu vou lá em recurso, ressalto base extrudada, e faço a extrusão de 30 milímetros, porém, para baixo. E com isso, ó, a gente já tem aqui o esboço praticamente completo da nossa pecinha. Ó. Olha que coisa bacana. Já está igualzinho como ficava a peça lá. E aí, para dar um tchan nela também, né, para a gente dar um detalhamento legal, para esse cara aqui não ficar feinho, vocês veem que ele está bem quadradinho, né? A gente pega, vem aqui em recursos e a gente pode fazer um fillet. Não só um fillet, a gente pode fazer um arredondamento, um chanfro, um fillet. No caso aqui o nosso fillet seria o arredondamento já, né? E eu poderia fazer um filletzinho aqui, ó. Vamos tentar aqui de 2 milímetros, ver como é que ficaria. No caso aqui, vamos tentar sem fazer em face. Vamos fazer um fillet aqui, ó, nas duas bordas. Vamos fazer de 2 milímetros, certo? E vamos selecionar aqui, ó, as duas arestas. No caso, 2 milímetros ficou muito grande, vamos tentar aqui 1 milímetro. Então ainda está muito grande, vamos tentar 0,5 milímetros, ver como é que fica. 0,5 ficou ótimo. Então eu coloco um fillet desse lado e outro fillet desse lado. E a mesma coisa eu faço na outra aresta. Um fillet aqui e outro fillet bem aqui. E aí eu dou ok e aí eu faço o arredondamento dessas faces, deixando elas assim, mais fechadinhas e com detalhamento melhor. E assim eu finalizo aqui o desenho da nossa peça. Agora a gente vai pegar e colocar ela para imprimir. E depois da impressão, a gente finaliza. Ao invés de fazer um fillet aqui, eu já pensei até em outra coisa melhor. A gente pode fazer o seguinte, a gente faz um esboço aqui em cima, ó. Vamos colocar um arco aqui, um arco de 3 pontos. Cadê? Colocar um arco de 3 pontos aqui. E vamos fechar esse cara. Vou colocar daqui para cá e puxar assim, ó. E aí, o que eu fiz desse lado, para não ter que desenhar do outro, de forma desigual, né? Eu faço outro espelhamento. Então, eu pego esse cara, espelho entidades, espelho com relação a quem e seleciono. E aí, eu posso fazer uma mini extrusão desse cara aqui. Que aí vai ficar um arredondamento melhor na pontinha do nosso desenho. Ele não deixou fazer extrusão porque o desenho não está fechado, né?
Então eu tenho que fechar essa linha aqui, ó. Que aí se ele reconhece como desenho fechado, esse aqui é um desenho que ele não reconhece extrusão, esse é um que ele reconhece. Então, para ter um resultado legal, precisa estar fechado, agora sim ele vai reconhecer a extrusão, ó. Aí eu seleciono o que eu quero fazer, aqui e aqui. Aí eu inverto e finalizo. E assim eu tenho o resultado final da minha pecinha com a ponta arredondada, né, para não ficar aquele quadradão feio, beleza? E aqui vem o encaixe dos meus parafusos e a parte onde vai encaixar a duchinha. Essa parte aqui é para entrar o fio dela e aí tá finalizado, beleza? Vamos lá colocar para imprimir e ver como vai ficar o resultado final. Essa peça finalizada, eu vou salvar ela aqui no formato de arquivo, ó, STL, certo? Vai aqui em download, colocar aqui peça banheiro e vou salvar ela no formato STL para eu fazer a gravação, a impressão 3D dela, certo? Com a peça salva em formato STL, eu venho aqui no Cura agora, venho em preparar e adiciono o meu arquivo. Então, no caso, eu venho aqui abrir arquivo, eu vou lá em download, né? E coloco peça banheiro. Aí tá aqui, ó, a nossa pecinha bonitona, pronta para ser utilizada. Como é uma pecinha que eu quero que seja mais resistente, né? Eu posso imprimir ela assim, ó, de cima para baixo. Não preciso de suporte para esses furos, tá? Eles podem ser impressos sem suporte. Para as configurações eu vou colocar 0.3 de altura de camada, não tem problema, pode ser uma altura de camada maior. E vou colocar aqui, ó, uns 25% de preenchimento, porque eu preciso que essa peça seja uma peça resistente, certo? E além disso eu vou colocar aqui, ó, uma espessura de 3 linhas de parede, que é para essa peça não ter jeito nenhum de quebrar, entendeu? E aí, com isso, eu vou colocar 3 números de filete de parede, vou colocar 25% de preenchimento para ela ter uma resistência maior e vou imprimir a uma velocidade aqui, ó, de 50 milímetros por minuto. Vou fatiar o modelo, ver aqui se o preenchimento ficou bom, vai demorar uma horinha aqui para imprimir ela, né? Aqui com 3 linhas de parede, ó, vocês podem ver que fica uma peça bem resistente, mas bem difícil, quase impossível de quebrar. E tá bem preenchida para ter menos risco ainda de quebrar, beleza? Então assim está finalizado nosso fatiamento, vou salvar no arquivo, no pendrive e mandar para a impressora. Vai demorar uma horinha para imprimir e a gente aguarda, beleza? Vamos lá. Para fazer essa impressão aqui vai demorar 1 hora e 10 minutos, certo? Já aqueci aqui o bico e a mesa e coloquei aqui o meu pendrivezinho para fazer a impressão. Lembrando que a impressora que eu vou utilizar aqui é uma B-Cube One, a Verônica, certo? Para quem já acompanha aqui o canal. A Márcia está fazendo aqui outro projetinho no momento, então eu coloquei aqui a minha pecinha para imprimir na Verônica. Ela já começou aqui a primeira camada, ó, já está dando vida ao nosso desenho, e assim que a peça finalizar, a gente vai tirar ela daqui e mostrar o resultado final, já ela funcionando lá bonitona, beleza? Então, vamos assistir até o final e ver como é que vai ficar esse resultado aqui. Agora finalizamos aqui a nossa peça, aqui como era a nossa pecinha antes, esse carinha aqui a gente pode jogar fora, e aí depois a parte finalizada tá aqui. Olha como ficou o resultado da nossa pecinha aqui, certo? Aqui o furo para eu encaixar os parafusos da peça, vocês podem ver que eu fiz aqui uma pecinha toda para minha casa personalizada, poderia ter escolhido a cor bonitinho, ó. E agora a gente vai lá para o banheiro para colocar o encaixe final da peça. Agora a gente vai fazer o posicionamento aqui dos parafusos e encaixar a nossa pecinha já finalizada. Aqui a peça já encaixada e finalizada, e como a gente fez ela toda na medida, vai encaixar aqui e segurar a nossa boa e velha duchinha, cumprindo a função dela perfeitamente. Só de pensar que a gente não pagou nada por essa peça, a gente só desenhou a partir daquela primeira, imprimiu e colocou aqui, estamos com um ótimo lucro, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal. Obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!